Você já se pegou no meio da noite acordando não por um barulho estrondoso, mas sim pelo peso de algo que você escondeu, algo que está ali, imóvel, pairando sobre o teto do seu quarto. Não é o medo do futuro, mas o medo de que o passado, enfim, tenha encontrado uma maneira de se manifestar fisicamente, de bater a porta e exigir a conta. Esse peso, essa sombra sem dono, esse frio que surge no centro do peito em 1914, em Querétaro, ele não era apenas um sentimento abstrato. Ele se materializou. Tinha cheiro de cedro velho, de cera derretida e o som constante de uma respiração que nunca terminava. Querétaro, naquele ano, era o coração pulsante e doente da Revolução Mexicana. Não era um lugar de certezas. Era um cadinho onde a lealdade durava apenas até o próximo tiro e onde a fé se dissolvia mais rapidamente do que a pólvora na chuva. As igrejas estavam abertas, sim, mas serviam mais como depósitos de armas ou hospitais improvisados do que como refúgios divinos. E no meio desse caos viscoso estava a igreja de São Francisco, antiga e maciça, com suas paredes de pedra, que pareciam reter não apenas o calor do sol do meio-dia, mas também os gritos e os sussurros de décadas de desespero contido. É aqui que encontramos o Padre Tomás, um homem que, para todos os efeitos, era um farol. Alto, com a face marcada não por rugas, mas pela exaustão moral. Ele tinha nos olhos a cor cinza da poeira que cobria toda a cidade. Tomás não era ingênuo. Ele via os soldados, os federais, os revolucionários, todos desfilando com a mesma pressa em busca de absolvição antes de cometerem o próximo pecado imperdoável. Ele os ouvia, um após o outro, na escuridão confinada do confessionário principal, um móvel de carvalho pesado, trabalhado com uma arte sombria que parecia mais uma jaula do que um canal de graça. Essa história é densa e longa. Eu preciso que você fique até o final, que prometa que não vai se levantar antes de eu terminar, que você não vai desviar o olhar do seu monitor ou desligar a luz. Esse é o nosso pacto silencioso, o trato que fazemos com a escuridão quando decidimos ouvir o que não devíamos. É fundamental que você entenda a profundidade da fadiga de Tomás. Ele não estava cansado de Deus, estava cansado dos homens. E isso é uma diferença crucial. Tomás passava horas ali, trancado em seu pequeno compartimento. A madeira maciça, com seu cheiro adocicado e antigo, nunca parecia quente, não importava o quão escaldante fosse o dia lá fora. Era um frio que vinha de dentro, que parecia emanar de cada fibra do carvalho. Ele ouvia as confissões, o roubo de um pão, o assassinato brutal de um vizinho por um palmo de terra, a traição política que levaria uma família inteira ao paredão, a profanação, o desespero de mães que enterravam seus filhos em caixões de papelão. Em tempos de guerra civil, o catálogo de pecados deixa de ser uma lista. Torna-se um oceano, e com o tempo Tomás começou a notar. O confessionário de carvalho, aquele que ficava mais próximo ao altar lateral de São Judas, começou a mudar. Era sutil no início, pequenas fissuras na madeira que pareciam se expandir durante a noite, como se o móvel estivesse respirando um ar viciado. O som. Ah, o som. No início, ele achava que era apenas a exaustão. Mas preste atenção agora. Se você está sozinho, talvez seja melhor fechar a porta e garantir que não haja ninguém no corredor. Porque o que Padre Tomás ouviu não era para os vivos. Quando o penitente se ajoelhava e começava a sussurrar sua miséria através do pequeno orifício de treliça, Tomás ouvia o som óbvio, a voz embargada, a respiração nervosa, o atrito do tecido áspero nas ripas do genuflexório. Mas por trás desses ruídos humanos esperados havia outro som. Era um sussurro, sim, mas não o sussurro da confissão. Era uma espécie de repetição, um eco úmido, grave,
que parecia vir não do outro lado da treliça, mas da própria madeira ao redor dele. No começo, ele atribuía a acústica da igreja. As paredes de pedra eram infames por criar reverberações estranhas. Ele pensava, deve ser o vento, ou talvez o murmúrio dos mendigos que dormiam perto da porta de trás. Mas o eco era específico. Ele repetia, em um tom quase imperceptível, certas palavras. Quando um soldado, com a voz carregada de terror e uísque barato, confessou ter queimado uma fazenda inteira com a família dentro, o eco não veio. Mas quando o soldado sussurrou tremendo a frase, "Não fui eu quem começou, padre. Foi a ordem. Eu só. Obedeci." O som veio claro e frio, ressoando dentro da pequena cabine de Tomás. Obedeci. Não era um tom de julgamento. Era apenas o registro. A repetição, a perturbação aumentava a cada dia. Tomás começou a ver a igreja não como um lugar de paz, mas como um vasto e silencioso cofre onde o horror da guerra estava sendo armazenado, gota a gota, pecado a pecado. Ele tentava sacudir a cabeça, bebericar a água fria, tentar se convencer de que a tensão da guerra e o jejum prolongado estavam atacando sua mente. Mas o cheiro era inegável. A igreja de São Francisco cheirava a incenso, poeira e mofo. Mas o confessionário de Carvalho, depois da terceira semana de julho de 1914, começou a cheirar a algo mais: metal, sangue seco. Aquele cheiro de ferro enferrujado que fica impregnado em tecidos imóveis quando o derramamento é extenso e ninguém teve tempo de limpar adequadamente. Tomás limpou o interior do confessionário 3 vezes, ele mesmo. Ele esfregou o chão de pedra e as tábuas do assento. Nada. O cheiro não vinha de uma mancha, parecia vir da estrutura molecular do carvalho, como se a madeira tivesse absorvido o pavor e a culpa de todos aqueles que se ajoelharam ali nos últimos meses de carnificina. E gradualmente, ele percebeu o que estava acontecendo. O confessionário de Querétaro não era mais um instrumento de Deus. Era um registrador histórico. Ele estava catalogando os pecados sem a menor intenção de perdoá-los. Ele estava coletando a dor, a covardia, a sede de sangue e as armazenava como um arquivo vivo, mas inerte, dentro de sua própria estrutura de madeira escura. O horror se intensificou quando a esposa de um oficial de alta patente veio se confessar. Uma mulher elegante, com véus escuros e um terror genuíno nos olhos, ela não confessou um assassinato ou um roubo. Ela confessou a ausência, a omissão. "Padre", ela chorou, "eu vi meu marido dar ordens terríveis. Eu soube que inocentes seriam executados, e eu não fiz nada. Eu fiquei em silêncio para proteger o conforto de meus filhos." Tomás, sentindo a profundidade da miséria dela, levantou a mão para iniciar a fórmula da absolvição. Mas antes que a primeira palavra pudesse deixar seus lábios, o confessionário tremeu levemente. Não um terremoto. Foi uma vibração interna, como o rangido de vértebras antigas, e a madeira, onde o ouvido de Tomás estava encostado, ficou intensamente fria, gelada, de uma forma que desafiava a temperatura ambiente de Querétaro. E então, o sussurro. Não o eco repetitivo. Foi uma voz que não pertencia a ele nem à mulher do outro lado. Era uma voz seca, rouca, que soava como areia varrendo pedra. Ela veio de dentro da parede de carvalho que os separava, e era clara. A voz disse: "Você não fez nada." Padre Tomás recuou, batendo a cabeça no teto baixo da cabine. A mulher, do lado de fora, não ouviu. Ela continuava a soluçar, esperando a penitência. Tomás não conseguia falar. Seu coração martelava contra as costelas, e o ar na cabine parecia ter sido sugado, deixando apenas o cheiro de metal e a frieza cortante. "Padre, o que houve?" Ela perguntou a voz baixa, ansiosa. Tomás engoliu em seco. Ele tentou se acalmar.
Pensou. Foi a pressão, o calor, a sugestão. Ele forçou a voz a sair, mas ela estava fraca, como um fio de seda. Minha filha, reze 10 Pai Nossos e vá em paz. Ele conseguiu dizer, sem dar a absolvição completa, porque sentiu que não tinha a autoridade para fazê-lo naquele momento, naquele lugar. Quando a mulher se levantou e se afastou, o silêncio da igreja voltou. Mas era um silêncio falso, opressor. Um silêncio que parecia conter todos os ruídos que haviam sido suprimidos. Tomás saiu do confessionário cambaleante. Olhou para o móvel maciço. O carvalho parecia mais escuro, mais opaco do que antes. Ele tocou a superfície. Estava frio, mas a frieza era diferente agora. Era uma frieza que parecia ativa, como uma boca que não parava de sugar o calor. Ele tentou racionalizar. Talvez o confessionário tivesse sido construído sobre uma corrente subterrânea de ar frio. Talvez a madeira estivesse velha demais, mas a voz, o registro da omissão. Isso não podia ser explicado por engenharia ou acústica. Naquela noite, Padre Tomás não conseguiu dormir. Deitado em seu catre duro, no quarto escuro da sacristia, ele ouvia o relógio da torre badalar as horas lentas e vazias. Às 3h17 da manhã, o momento clássico em que a escuridão atinge seu ponto mais denso, ele ouviu o que parecia ser um murmúrio distante vindo do corpo da igreja. Era o som de múltiplas vozes, todas baixas, todas incoerentes, mas todas unidas em uma sinfonia de miséria. Eram as confissões, todas elas sendo repetidas simultaneamente, presas nas paredes de carvalho, incapazes de serem liberadas. O confessionário estava cantando. Tomás se levantou, vestiu o hábito por cima do pijama e caminhou descalço e em silêncio até a igreja. A luz da lua passava pelas altas janelas, iluminando feixes de poeira que dançavam no ar. No centro, silencioso e gigantesco, estava o confessionário. Ele parou a poucos metros. O ar ao redor do móvel parecia vibrar, e o cheiro de sangue seco estava mais forte do que nunca. E foi ali que ele percebeu a transformação final, a fundação do horror que estava por vir. O confessionário não apenas registrava os pecados de Querétaro, ele estava se tornando o próprio julgamento. A treliça não era mais para separar o penitente do sacerdote. Era uma janela para uma escuridão que tinha fome de testemunho, uma grade que impedia a saída da verdade. Se você está nos ouvindo agora, se você sentiu o calafrio que Tomás sentiu, comente uma palavra. Comente "eu ouvi" ou "não estou sozinho" e compartilhe esta história com alguém que precisa ser avisado sobre o poder da verdade que se recusa a ser perdoada. Tomás deu mais um passo. Ele não conseguia ver nada de físico que estivesse fora do lugar, mas sabia que algo o estava observando de dentro daquela caixa de madeira. Ele estendeu a mão hesitante, tocando a superfície fria do carvalho. E a voz seca e rouca de antes, veio em um sussurro direto, como se estivesse colada à sua pele. Se você me abrir, Padre Tomás, todos saberão o que você também escondeu. Ele retirou a mão como se tivesse sido queimado. O confessionário sabia. O confessionário de Querétaro, em 1914, sabia mais do que Deus, porque ele guardava a verdade intacta. Ele não perdoava. Ele apenas recordava. E na escuridão da igreja, enquanto as vozes presas continuavam a murmurar, Padre Tomás percebeu que havia algo mais aterrorizante do que o inferno. A memória perfeita e implacável da própria culpa. E ele estava trancado na igreja com ela. Não olhe para trás. A madeira está sempre escutando. Você já acordou com a sensação de que o segredo que você guarda não está seguro dentro de você, mas que ele está pairando no ar do quarto, denso, esperando que alguém ou algo apenas precise esticar a mão no escuro para tocá-lo, para lê-lo. Se a resposta for sim, você compreende a essência daquele confessionário em Querétaro, em 1914. Ele não era feito de madeira comum, mas de uma substância que retinha o som e a intenção,
transformando a tentativa de alívio em uma condenação perpétua. Na primeira parte, apenas arranhamos a superfície daquele caos revolucionário, onde a moralidade era uma piada cruel e a morte uma certeza entediante. Agora, precisamos nos aproximar da cabine. Precisamos entender o que a fé e o desespero criaram quando colidiram ali. O confessionário ficava na ala mais fria da igreja, próxima a uma porta lateral que, dizem, nunca era usada por aqueles que entravam, mas apenas por aqueles que tentavam sair. E aqui está a primeira verdade terrível sobre aquele lugar. As pessoas entravam buscando o perdão de Deus, mas o que elas encontravam era um intermediário faminto. Não era o padre que estava ouvindo. O padre, coitado, era apenas o invólucro humano, o receptor forçado, a vítima silenciosa de uma acústica espiritual que havia se corrompido. Imagine o padre Miguel, o primeiro a ocupar o posto naquele ano infernal. Um homem de fé robusta, mas de nervos frágeis diante do dilúvio de atrocidades que a Revolução trouxe. Ele ouvia as confissões dos oficiais carranzistas, dos zapatistas capturados, das mães que haviam traído a vizinhança para conseguir um pedaço de pão, dos moleques que haviam assassinado por um peso de prata. Não eram pecados pequenos, eram fraturas na alma da nação, e elas vinham uma após a outra, ininterruptamente, como uma ferida que não parava de sangrar. Nos primeiros dias, Padre Miguel tentava impor a penitência. Ele falava de redenção, da misericórdia divina, mas percebeu que as palavras saíam de sua boca e voltavam para ele, vazias, sem eco, sem peso. Elas não tocavam o penitente. O silêncio que se instalava após a absolvição não era o silêncio da paz, mas o silêncio da retenção. É aqui que a atmosfera começa a se tornar viscosa, e se você está sozinho agora, no escuro, ouvindo isso, preste atenção em como o ar ao seu redor parece ter engrossado. É assim que o medo psicológico se manifesta, não como um fantasma gritando, mas como uma mudança na densidade da realidade. O padre Miguel começou a notar pequenos detalhes. Primeiro, o odor. Não o cheiro habitual de cera de vela e incenso velho. Era um cheiro metálico, azedo, como cobre oxidado e suor frio. E mais perturbador, ele percebia que após ouvir as confissões mais pesadas, as de assassinato em massa, as de perjúrio que condenou famílias inteiras à morte, ele saía da cabine sentindo um peso que não era dele. Ele sentia a culpa física, latejante, como se a alma do penitente tivesse limpado a si mesma e depositado todo o lixo psíquico sobre ele. Este é o mecanismo do horror em Querétaro. O confessionário não perdoava porque ele não tinha a capacidade de transferir a culpa para Deus. Ele apenas a transferia para o receptor mais próximo, ou a armazenava dentro de si. E a cabine começou a ficar cheia, não cheia de gente, mas cheia de pecado armazenado. É como se as paredes de carvalho estivessem saturadas com as vozes de desespero e os ecos de má intenção. O padre Miguel começou a ouvir as confissões anteriores, misturadas com as atuais. Enquanto um soldado falava sobre atirar em civis por ordem, o padre ouvia, como um ruído de fundo sutil, o lamento de uma mulher que confessava ter roubado os talheres da própria mãe na semana anterior, e o murmúrio gutural de um fazendeiro que havia afogado os próprios cães. Tudo misturado, tudo reverberando. A cabine de Querétaro transformou-se em um arquivo de áudio espiritual, onde os pecados eram gravados, repetidos e nunca apagados. O padre, desesperado, tentou selar a porta. Tentou rezar, tentou jogar água benta, mas a água parecia evaporar na madeira como se a superfície estivesse incandescente de dor invisível. Ele descreveu em diários que foram queimados mais tarde, ou será que foram perdidos? Que quando ele colocava a mão na madeira, ele sentia o pulsar lento de algo vivo, mas não orgânico, algo que respirava através da culpa dos homens.
E aqui chegamos ao ponto central, a revelação que eu preciso que você mantenha em segredo, como um peso que você vai carregar. Se você sente que está pronto para mergulhar neste abismo de culpa herdada, eu peço que você continue comigo até o fim. E se este relato está te causando o desconforto que ele deveria causar, subscreva-se ao silêncio. Faça um pacto de que você não vai falar sobre isso, mas apenas ouvir a verdade até que ela se torne sua. A cabine não era um lugar de absolvição, era um confessionário vampírico. Ela sugava a culpa, mas não para destruí-la. Ela a sugava para internalizá-la e redistribuí-la seletivamente. As pessoas que confessavam ali saíam pálidas, mas não leves. Algumas saíam em êxtase, o que era mais assustador. Elas sentiam uma libertação momentânea, mas essa libertação vinha com um preço terrível. A cabine havia tirado o pecado mais pesado que elas carregavam, mas em troca havia infundido nelas os pecados menores e mais insidiosos das almas anteriores. Pense nisso. Um assassino confessa seu crime de sangue e se sente leve, mas agora ele carrega em sua alma o ciúme mesquinho, a inveja doentia e o ódio pequeno e rasteiro que o açougueiro da esquina havia confessado horas antes. O grande crime se foi, retido na cabine, mas a alma está agora infestada com centenas de pequenas larvas de maldade humana. O assassino não para de matar, ele apenas começa a destruir de outras formas, formas mais íntimas, mais pessoais, mais fáceis de justificar. O padre Miguel tentou resistir, mas uma noite ele não resistiu mais. Ele estava sozinho e o silêncio da igreja era esmagador, mas não era vazio. Ele estava cheio daquele zumbido baixo, o som de 1000 pecados sussurrados simultaneamente. Ele teve que se ajoelhar no chão da cabine e, em vez de ouvir, ele começou a falar. Ele confessou não os seus próprios pecados. Ele era um homem relativamente justo, mas ele começou a confessar o que ele ouvia. Ele falava as confissões retidas, na esperança de que, ao verbalizá-las em voz alta, ele as libertaria. Mas ele não libertou nada, ele apenas deu voz à coisa. Quando ele começou a falar, as paredes da cabine pareciam vibrar. O cheiro de cobre azedo se intensificou. E o padre Miguel teve uma visão, ou talvez apenas uma percepção sensorial perfeita. Ele viu, através do fino véu da tela de madeira, que não havia ninguém do outro lado. Não havia ninguém sentado para confessar. A cadeira estava vazia. E, no entanto, a voz de uma criança chorando de fome, misturada com a risada rouca de um mercenário que acabara de enforcar um homem, continuava a entrar por ali. O confessionário não perdoava porque ele não precisava de um penitente. Ele havia se tornado a própria penitência. Ele era o olho da tormenta moral daquele ano, absorvendo o mal e transformando-o em uma presença inercial. Os poucos soldados que entravam ali e saíam aparentemente limpos eram aqueles que, dias depois, enlouqueciam e atacavam os seus próprios companheiros ou que simplesmente desapareciam na escuridão, levados por uma culpa que não era a deles, mas que os consumia como um câncer espiritual. Pode parecer que esta é apenas uma história de uma cabine empoeirada no México de 1914, isolada no tempo e no espaço. Mas você está enganado. Se este confessionário tivesse apenas armazenado os pecados, ele seria apenas um monumento mórbido. O terror reside no fato de que o pecado acumulado procurou uma saída. Se você pensa na energia psíquica, o desespero, o ódio, a covardia, ela é real. Ela adere. E quando o depósito em Querétaro atingiu a saturação máxima, ele encontrou uma forma de expelir a pressão. E a forma que ele encontrou foi sutil e lenta, viajando através das linhas do tempo, através de objetos que foram tocados por aqueles que lá confessaram, através de relatos escritos, através, talvez, até mesmo, da sua própria mente, agora que você está ouvindo esta história.
A cabine criou a herança da culpa. Não é que você seja culpado dos crimes de 1914, mas imagine que você, em um momento de desespero, busca a absolvição de um erro seu. Você se sente terrivelmente mal por algo que disse, algo que fez. Você está no seu ponto mais vulnerável, buscando o alívio. Mas se você se conecta, mesmo que remotamente, àquela rede de culpa não perdoada, você pode estar recebendo uma carga indesejada. É por isso que há noites em que você acorda e sente uma vergonha terrível por algo que você não fez. Você se sente sujo por uma intenção que nunca foi sua, por uma memória que não lhe pertence. É a carga residual, o vazamento lento do confessionário de Querétaro. A cabine, ao não perdoar, condenou não apenas seus frequentadores, mas qualquer um que eventualmente chegasse perto de seu rastro psíquico. O padre Miguel, em seus últimos dias antes de ser encontrado morto, com as mãos raspadas de tanto tentar arrancar a madeira da cabine, escreveu que o pior não era o som dos pecados, mas a sensação de ser julgado por eles, por algo que não era Deus, mas que tinha o poder de um juiz eterno. O julgamento não vinha da moral, mas da simples acumulação. Era uma punição estatística. E o que acontece quando a culpa é redistribuída, mas nunca destruída? Ela se infiltra nas rachaduras de outras almas. Ela se aninha na sua insegurança, na sua insônia, nos seus momentos de silêncio absoluto. Ela faz você questionar a sua própria bondade, sua própria identidade. E é isso que a torna o terror psicológico definitivo. A dúvida sobre quem você realmente é. E se os seus piores impulsos não são, na verdade, a voz de um soldado morto em 1914, sussurrando em sua cabeça. Se você está realmente ouvindo, se você sente o peso da atenção agora, feche os olhos por um momento. Não se mova, escute o silêncio. Há uma respiração que não é a sua, e ela não está na sala, está dentro da sua cabeça. É o murmúrio da absolvição negada. Esta cabine não se limita a Querétaro. Ela é uma ideia maligna que se espalhou, uma metáfora macabra que se tornou física. Ela ensinou ao mundo que algumas dívidas não podem ser pagas. Elas apenas mudam de proprietário, e a cada nova transferência, a dívida se torna mais escura, mais densa. O padre Miguel implorou em seu diário que alguém queimasse a cabine, que a reduzisse a cinzas e espalhasse suas partículas ao vento para que a memória se perdesse. Mas os homens do clero que encontraram seu corpo não ousaram tocá-la. Eles apenas a isolaram, cobriram-na com panos pretos e a deixaram lá, esperando que o tempo resolvesse o problema. Mas o tempo não resolve a culpa. Ele apenas a conserva. E agora, a parte final e mais perigosa desta história se aproxima. Vimos a origem, sentimos o peso. Mas o que aconteceu quando os panos pretos foram removidos? O que aconteceu quando a guerra acabou e a igreja tentou fingir que nada havia acontecido, que a cabine era apenas um móvel velho? A culpa guardada por anos como um gás venenoso precisava se manifestar. Se você já sentiu um arrepio injustificado, se você já pensou que havia alguém no corredor e se virou e não havia nada, mas o ar ainda estava mexido, pode ser apenas o seu medo, mas talvez, apenas talvez, seja o confessionário de Querétaro, finalmente, tentando encontrar um novo proprietário para os seus pecados. Se você tem a coragem de admitir que a dúvida se instalou, deixe um comentário abaixo, uma palavra simples. Eu ouvi. É o nosso pacto de silêncio, a nossa confissão de medo. A terceira parte nos levará ao que restou da cabine e o que ela continua a fazer. Mas por enquanto, apenas lembre-se, o verdadeiro horror não é o pecado cometido, mas o pecado retido. E agora, algo está retido em você. O que o confessionário não perdoava, ele repassava. E ele repassou para você.
Se você chegou até aqui, é porque você sentiu o cheiro daquela madeira antiga, daquele pó de veludo embolorado que cobre a tela do confessionário. Você sentiu o peso da escuridão de Querétaro, 1914. E agora você também está preso. Não há como sair antes do final, porque saber o que aconteceu é o preço por ter escutado o que não devia. A história, você sabe, não é sobre o que ele fez. O coronel, ou quem quer que fosse o pecador escondido naquela sombra. A história é sobre o que a confissão fez com ele. É sobre o confessionário que não perdoava. A voz do outro lado da tela, depois de escutar o relato completo do sangue, da traição e da covardia que marcaram aquele inverno de guerra, não era mais a voz calma e quase entediada de um padre exausto. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da contemplação, mas o vazio opressor que antecede um desmoronamento. O homem, ajoelhado no genuflexório frio, sentiu um calor úmido subindo da madeira. Não era o calor da redenção, era o calor do apodrecimento. Ele esperava a penitência clássica, um rosário, algumas orações, talvez um longo período de jejum e caridade. Ele esperava o alívio católico, o carimbo de pago na dívida da alma. Mas o que veio foi um sussurro que se enrolou em seu ouvido como uma serpente de ar frio, vindo não da boca de um homem, mas da própria estrutura do móvel. A voz, quando finalmente retornou, era complexa. Não era uma só. Parecia conter camadas de sons, como se 1000 gritos tivessem sido compactados em um único, seco e profundo ruído. Era o som do tempo se desfazendo, do veludo rasgado e da madeira sendo lentamente mastigada por cupins famintos. Você buscou o perdão, disse a voz, e a palavra perdão soou como uma blasfêmia, algo podre e sem sentido naquele contexto. Você buscou o alívio do peso, mas o que você não entendeu é que aqui em Querétaro, em 1914, o perdão não é dado. Ele é transferido. O coronel tentou se mover, tentou se levantar, raspar a tela, ver o rosto daquela coisa, daquele som que habitava a escuridão. Mas seus joelhos estavam colados ao chão frio. Não por medo ou reverência, mas por uma força física e inexplicável que o prendia àquele pequeno caixão de madeira. Seus músculos estavam tensos, mas ele não podia sequer levantar as mãos para cobrir os ouvidos, que agora eram o único ponto de foco de toda aquela escuridão. Você já notou como o terror se manifesta primeiro nos detalhes mais ínfimos? Não é o monstro rugindo, é o ruído do seu próprio sangue pulsando no silêncio. Ele notou que o cheiro mudara. Não era mais mofo. Era cobre, sangue seco e o fedor pesado de cera de vela derretida sobre corpos frios. A voz continuou, implacável, descrevendo o pecado do homem com uma precisão que só a memória perfeita do demônio ou de Deus poderia ter. Ela citou nomes, citou datas, citou o exato momento em que o coronel havia escolhido a segurança pessoal em detrimento da vida de seus camaradas, vendendo uma posição estratégica por um punhado de moedas de prata e a promessa vazia de uma passagem segura para o Texas. E você pensa, a voz sibilou, com um riso seco que parecia papel velho sendo amassado, que um Pai Nosso pode desfazer o cheiro de pólvora e traição que você exala? O coronel começou a chorar. Não o choro de arrependimento, mas o choro desesperado e animalesco de alguém que percebeu que foi capturado, que caiu na armadilha de sua própria necessidade de confessar. A confissão era um ímã, e ele era o metal, atraído irresistivelmente para sua condenação, sua penitência, declarou a voz, agora crescendo em volume, preenchendo o espaço minúsculo, até que o ar parecesse sólido e pesado. Não será orar. Sua penitência será escutar. E foi aí que o clímax, a verdadeira horrorosa revelação, se manifestou. A tela de treliça entre ele e o confessor começou a vibrar. Não era a madeira,
Era a própria luz que tentava atravessá-la, que tremia. A sombra do outro lado se moveu, não como um padre sentado, mas como uma massa que se expandia e se fundia com a parede. O coronel tentou gritar, mas seus lábios estavam secos e a garganta selada. A voz, ou o coro de vozes que ela se tornara, disse: "Você queria alívio? Pois bem, seu fardo será trocado. Você não precisará mais carregar o seu pecado, mas precisará carregar o peso de todos os pecados que vierem a este lugar. Você se tornará o receptor, o receptáculo, o ouvido eterno que não perdoa, mas simplesmente absorve." A vibração se intensificou. O genuflexório, de repente, parecia quente, muito quente, como se estivesse sobre brasas. E então ele não sentiu mais o chão. A sensação era de estar sendo puxado para baixo, ou melhor, de estar sendo absorvido pela própria madeira, como um prego enferrujado sendo engolido por um tronco velho e úmido. A pele de suas costas parecia se liquefazer contra a parede do confessionário. Ele podia sentir o cheiro das resinas antigas, o gosto amargo do carvalho rançoso. E o mais terrível, ele começou a ouvir. Ele ouvia os murmúrios de 1000 confissões que haviam ocorrido ali antes dele. Sinos silenciados de igrejas destruídas pela Revolução. O choro de crianças abandonadas nas ruas de Querétaro em 1914. A traição sussurrada de generais ambiciosos. A luxúria furtiva de damas da sociedade. A culpa corrosiva de açougueiros que vendiam carne podre na escuridão. Tudo isso se derramava em seus ouvidos como areia fina e cortante. O horror psicológico não está no que você vê, mas no que você não consegue parar de ouvir. Ele não estava mais ajoelhado. Seus membros se estenderam e se fundiram com a estrutura. Seus olhos, espremidos pela pressão, pareciam agora 2 nós escuros na madeira. Seu corpo não era mais seu, mas parte daquele móvel imponente e esquecido. Ele se tornou o confessionário que não perdoava. Ele era a tela, o veludo, a acústica macabra que garantia que cada palavra, cada horror, cada mentira ou verdade amarga fosse perfeitamente conduzida e retida. O coronel havia buscado o perdão, mas encontrou a eternidade da escuta. E o que aconteceu com o confessor, a entidade que estava do outro lado? Ela se levantou, leve e vazia, como se tivesse expelido uma casca velha. Ela não tinha mais necessidade daquele corpo emprestado. O peso daquele único pecado, o do coronel, havia sido transferido para a estrutura, para o novo ocupante. E o confessor, livre, caminhou para fora da igreja em ruínas, talvez para se aninhar em um novo confessionário, ou talvez para tomar a forma de um novo padre, esperando o próximo pecador, que ousasse buscar alívio em um lugar onde o alívio não existia. O que sobrou foi apenas a caixa escura e o eco perpétuo. Pense nisso, enquanto você está sentado aí, na sua cadeira, talvez tarde da noite. Você ouve barulhos na sua casa vazia. Um estalo na madeira, um gemido distante. Você pensa que é apenas o vento ou a acomodação da estrutura. Mas e se não for? E se for o som de uma estrutura antiga que está saturada, cheia até a borda de vozes e lamentos que nunca puderam ser liberados? O coronel agora estava ali, preso. Ele era o ouvido constante, a alma condenada que escutava, escutava, escutava. E nunca perdoava. E é por isso que, se você está prestando atenção, você deve sentir um frio na sua nuca. Porque a história não termina em Querétaro. O pecado é atemporal, e a necessidade de confessar é a isca perfeita. Agora, olhe para a sua própria vida, para aquela coisa que você nunca contou a ninguém, aquela mentira pequena, mas fundamental, aquele momento em que você escolheu o silêncio quando deveria ter gritado, o momento em que você se vendeu. Você guarda isso no seu peito pensando que ninguém sabe. Mas o confessionário, aquele feito de madeira antiga e escuridão, tem uma capacidade infinita de esperar. A tortura final para o coronel não era a morte física,
era a anulação da vontade. Ele se tornara o recipiente passivo de toda a miséria humana. Ele ansiava por um som diferente, por uma nota de alegria, por um cântico infantil, mas só recebia a litania monótona da culpa. E o pior é que ele sabia que ele tinha que escutar. Ele era o confessionário, e o confessionário jamais fecha. Eu me pergunto, se você ouvisse agora um estalo na porta do seu quarto, ou se visse uma sombra parada no corredor que não se move quando você pisca, o que você faria? Você tentaria correr, ou você se sentiria estranhamente compelido a se ajoelhar e contar tudo? O horror não é o monstro, é a compulsão. É a certeza de que, não importa o quão seguro você esteja em seu silêncio, sua alma exige que você se livre desse peso. E quando você finalmente cede, quando você procura aquela sombra escura para desabafar, você corre o risco de encontrar não um padre, não um amigo, mas o coronel. Ele estará lá, esperando, dentro da madeira úmida e fria, com seus ouvidos eternamente abertos. Se você sentiu o arrepio, se a sua garganta secou enquanto eu falava do coronel se fundindo com o carvalho, escreva apenas "eu ouvi" nos comentários. É um pacto silencioso, uma forma de reconhecer que o medo não gosta de solidão. E se você conhece alguém que costuma assistir a essas histórias sozinho, talvez seja a hora de quebrar o silêncio e compartilhar isso. Ninguém deveria enfrentar essa escuridão desacompanhado. Aquele confessionário não perdoava porque ele havia sido saturado pela culpa, transformando-se de lugar de redenção em prisão de escuta. A penitência era se tornar parte do purgatório dos outros. Querétaro, 1914. Uma revolução feita de poeira e traição. E um pequeno caixote de madeira que agora tem uma alma. E essa alma está acordada, escutando agora mesmo, e ele está esperando silenciosamente que você sussurre o seu segredo. Você tem certeza de que está sozinho aí? Porque a tela entre nós é muito fina, e ele pode ouvir perfeitamente. Ele não perdoa, ele apenas absorve. E você nunca sabe quem está do outro lado esperando o seu peso. Nunca. Olhe para trás. Apenas para ter certeza.